Como é que Jesus venceu Satanás? Alguém grite daí? Com a palavra. E você e eu achamos que vamos vencer Satanás de alguma outra forma? Diga comigo, é pela palavra. Abra sua Bíblia comigo. Neemias é o maior manual da Bíblia, amados, e conhecido por todas as palestras de coach, palestras de ensino que você vai ver por aí. Eles vão falar sempre de Neemias como uma pessoa que nos ensina a liderar, um manual de qualquer líder que quer ser bem sucedido. Aí você pode falar, mas pastora, eu não lidero nada. Você lidera a tua vida. Você é sim um líder e você precisa se preparar para isso. Então hoje, creio eu, nos permitindo o Senhor, nós vamos finalizar o capítulo 1 de Neemias. E no próximo domingo, permitindo o Senhor, você vai voltar, porque nós vamos dar continuidade a essa palavra. Amém? Neemias capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, no 4º ano que eu estava na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Você vai repetir isso comigo. Que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que guardam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido. Nesse tempo eu era copeiro do rei. 1000 anos depois de Moisés e uns 400 anos depois do nascimento de Jesus, Jerusalém e esse povo estava vivendo em meio aos escombros, em meio às ruínas, em meio a tantas coisas ruins que apresentavam destruição, apresentavam o que era derrota, apresentavam o que era ruim. Quem já viveu aqui em meio a uma reforma? Que experiência terrível, não é, irmãos? Você limpa e daqui a pouco já está tudo sujo de novo, porque os escombros, a bagunça, ela te tira a paz, ela te tira o sossego. Parece que você não consegue descansar em meio às construções. Nós já fizemos isso algumas vezes e depois a gente decidiu não dá mais. Quando é para renovar, a gente sai fora. Graças a Deus o Senhor nos permitiu fazer isso. Mas existem algumas situações que não tem jeito. Você vai conviver com aquilo ali. Anos se passaram. A palavra diz que a nação estava destruída, dividida. Porque após a morte de Salomão, a cidade foi dividida. As tribos se dividiram. As 10 tribos do norte já haviam sido conquistadas. Os babilônios primeiro, depois o governo persa, o império persa. Agora Judá e Benjamim estavam quase destruídas, em total calamidade. O povo em exílio, o povo sofrendo, o povo chorando. 100 anos já haviam se passado e a primeira leva do povo já tinha voltado para Jerusalém. Esdras já havia restabelecido o culto. O culto já tinha voltado. E diga glória a Deus por isso, porque crente não fica sem culto. Crente não abre mão do culto. Crente entende que Deus não abriu mão do culto nem quando eles estavam no deserto. O verão está chegando, diga não abra mão do culto. Está começando mais cedo no nosso horário de verão. Da meio-dia você vai sair, você vai usufruir do teu verão, mas não abra mão do culto. E o povo já tinha voltado ao culto, mas o que é que estava acontecendo? A calamidade ainda estava por todos os lados. Destruição ainda estavam por todos os lados. E eles acabaram se acostumando com aquilo. Diga, se acostumaram com o que não estava bom.
Durante a época de Neemias, o Império Persa atingiu a sua maior extensão. O Império Persa já havia atingido tudo ao seu redor. Era domínio deles, praticamente todo o Oriente Próximo. E os persas, sob o governo de Ciro o Grande, já tinham agora derrotado os babilônios, e eles estavam meio que um governo que não oprimia tanto, mas oprimia. Sabe aquela liberdade, meia liberdade, que você só tem um pouquinho de liberdade? Porque Esmeralda, eles podiam até ter culto, mas eles não podiam ter nada de valor dentro do templo. Por quê? Porque eles não tinham muralhas, eles não tinham paredes. E uma cidade sem paredes era considerada uma cidade fraca. Uma cidade sem portas era considerada uma cidade fraca. Eles não podiam ter nada de bom. Alguém já viveu isso aqui? Você não sabe teu amanhã, então não dá para planejar o teu amanhã, porque você vive em constante insegurança. E o céu está falando com gente aqui hoje. O céu te trouxe para te dizer que a tua segurança, a tua dependência não está naquilo que você está vendo. O céu te trouxe hoje e vai te levantar como um reconstrutor, como alguém que vai levantar paredes, como alguém que vai dizer: nós não tememos, porque nós sabemos em quem cremos, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. O culto tinha voltado, mas o povo estava vulnerável. Não vai ser o nosso caso. Diga: não será o meu caso. Vulnerabilidade não é coisa de cristão. Você está me ouvindo? O seu coração precisa estar seguro naquele que te chamou. Chega de vulnerabilidade. O Senhor te trouxe hoje com uma palavra de direção para a tua vida. Neemias mudou a história de uma nação. Esdras já havia estabelecido culto, glória a Deus, estava tudo maravilhoso, mas aí, ele servindo ainda como copeiro do rei. Versículo 2, veio Hanani com alguns homens de Judá, e Neemias faz uma pergunta a respeito dos judeus que escaparam daquela cidade, e Hanani passa uma resposta para ele. Versículo 3, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos. Observe que Neemias faz uma pergunta, recebe uma resposta, e ele talvez nem esperasse uma resposta tão ruim. O povo está mal, a cidade está ruim. Sabe aquelas notícias, Jamie, que a gente recebe e de repente a gente procura alguma coisa assim para se apoiar? Sabe aquelas notícias que a gente recebe e a gente assim meio que perde o chão? Alguém já passou por isso? Aquelas notícias que você recebe e você fala: eu preciso sentar, eu preciso digerir isso. Eu não sei se eu vou suportar isso. Eu não sei se o meu corpo vai suportar tal destruição, tal doença, tal notícia está me destruindo por dentro, está acabando comigo. Sabe aquelas notícias que tiram o nosso chão e que nos forçam a sentar? E a palavra vai dizer que Neemias chorou e lamentou e orou e jejuou por alguns dias. Mais na frente você vai ver que esses alguns dias foram 4 meses. 4 meses. Neemias já tinha passado por muita coisa ruim, mas notem, o coração desse homem não esfriou. Uma notícia difícil chegou e ele sentiu o pesar daquelas pessoas que estavam a cerca de 1.300 a 1.500 quilômetros de distância dele. Eu não sei se alguém aqui já chorou pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul ou pelo que está acontecendo na Ucrânia, mas eu quero te falar que o Senhor trouxe, Ele vai aquecer e acender o teu coração hoje novamente. Crente não pode, é inaceitável um crente estar frio com desprezo ao sofrimento alheio. É inaceitável. Eu falo isso continuamente aqui, que frieza no coração humano é o maior sinal de falta de Deus. Mateus 24, o Senhor Jesus vai falar acerca do fim dos tempos. Os sinais seriam quais? Dores de parto. Os sinais seriam quais? O que nós estamos vendo acontecer, guerras e rumores de guerra, o céu escurecendo. Atos 2 vai falar. Quem viu aqui? Quem comprou aquele óculos especial para ver aquele dia que houve aquele eclipse aqui? Um monte de gente comprou. Que coisa mais estranha.
em plena luz do dia, tudo escureceu. Tudo escureceu. A Bíblia já anunciava que seriam sinais dos fins dos tempos. O coração humano, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriando. Vocês estão notando isso? Por se multiplicar a iniquidade, aquela pornografia que a Rede Globo apresentou como show. Por se multiplicar a iniquidade, o pecado se alastrando em plena luz do dia. O governo esqueci a palavra, gente, financiando. O governo financiando. Alguém sabe me dizer quanto foi aquilo ali? 20 milhões, alguma coisa assim? Quanto? 27? 27 milhões o governo deu para financiar uma pornografia daquela luz do dia. O que era certo se tornou errado, o que era errado se tornou certo. Sinal do fim dos tempos. O amor de Neemias não tinha esfriado. E aí, pastora, então quais são os sinais do fim? Se esses são só os sinais que estamos próximo do fim, porque Jesus disse: vocês vão ver essas coisas, mas não se assustem, ainda não é o fim. Já vimos tudo isso, amém? Então quais são os sinais de fato de que estamos no fim? O homem da iniquidade se manifestando. A hora que o anticristo e a apostasia, que é o abandono da verdade, 2 Tessalonicenses 2:3, o abandono da verdade é o que nós estamos vendo. As pessoas estão abandonando a verdade, estão abraçando o erro como uma verdade. E a descoberta do anticristo, então será o fim. É só o que está faltando, igreja. É só o que está faltando. É o pronunciamento do anticristo. Mas que nós estamos nos dias do fim, as dores de parto já estamos vivendo há muito tempo. Agora, um sinal de verdade de que chegou o fim, apostasia. E isso nós estamos vendo. O abandono da verdade. Mas observe que o coração de Neemias não esfriou. E é um sinal mais claro para você, cristão. Estou eu em Cristo? Estou eu enxergando a necessidade do meu irmão? Estou eu... Irmãos, tem coisas acontecendo aqui que nós não podemos fingir que não tem nada acontecendo. Desde aquele dia que o meu esposo chamou os homens aqui na igreja que estavam desempregados, o meu coração começou a arder. Nós precisamos fazer alguma coisa. E as ligações começaram a acontecer aqui, porque eu vi que a igreja já não estava dando conta. Era um cartão aqui, era outro cartão ali, porque a igreja ela não tem dado cestas básicas. Nós damos o cartão para a pessoa, para quê? Devolver um pouco da dignidade da pessoa, ir no supermercado e comprar. Mas a igreja já não estava dando conta. Então o que nós começamos a fazer? Nós começamos a entrar em contato com os food banks para também nos tornarmos um. E graças a Deus, essa semana a gente já conseguiu dar alimento para muita gente. Diga glória a Deus por isso. E o que tem lá na cozinha para ser levado depois do culto não é qualquer coisa, tá? É pão de boutique, tá bom? É pão que muita gente aqui nunca tinha nem ouvido falar na padaria que doou. Por quê? Porque é uma boutique de pães. A pessoa que entrou na minha frente, eu falei para o meu esposo, eu falei assim: amor, deve ter mais de $500 de pães aqui atrás do carro. Irmãos, eu estava tão feliz, mas tão feliz, tão feliz, tão feliz. E eu falei para ele: o que tem aqui dentro é coisa de boutique. É coisa que alguns deles nunca comeram, mas eles vão levar para casa. Não foi, Jay? Ela nem conhecia. E ela falou: que é isso, pastora? E vocês não estão entendendo a minha alegria ontem. Por quê? Porque a gente precisa entender que dias escuros são um convite do céu. Diga comigo: dias escuros são um convite do céu para nós vivermos grandes coisas. E foi isso que aconteceu com Neemias. Um dia escuro, uma notícia difícil, uma notícia que tirou a força das suas pernas. Foi um convite do céu. Oh, irmãos, essa mensagem está saindo pelos meus poros. Porque eu entendo que dias escuros levantam pessoas para fazerem a diferença. Dias escuros levantam pessoas para ser uma referência, pastor. Dias escuros levantam pessoas que vão dizer: a chuva cai sobre todos, o sol é para todos, mas eu vou me levantar para fazer diferente, para carregar uma mensagem do céu.
Oh Deus, eu sinto graça. Eu sinto graça. Eu sinto graça. A construção, a reforma começou dentro de Neemias, antes de ser feito através de Neemias, Esmeralda. Deus nunca vai fazer algo através de você sem antes fazer em você. É por isso que às vezes a gente sente que está sendo moído. Mas naquela moideira ali que a gente está... Como é que chama, gente? Aquele equipamento que prensa a azeitona. Alguém sabe como chama aquilo? É prensa mesmo, pastora? Aquelas prensas extraem o melhor daquele fruto. Essas prensas vão extrair o melhor de nós. Esse dia difícil não vai te matar. Esse dia difícil não vai matar a tua casa. Esse dia difícil, pelo contrário, está te alinhando, está te levando para os pés. Tá ou não? Tá ou não? Tá ou não? Você está orando mais do que você orava. Você está buscando mais do que você buscava. Você está jejuando mais do que você jejuava. Então a prensa está fazendo o que na verdade contigo? A prensa está te levando a uma forçada dependência. A prensa nos leva, Dana, para uma forçada dependência. E o melhor de nós é extraído. Os dias de choro não se perdem. Os dias de choro constroem. Por 4 meses, Neemias orou e chorou e entendeu que ele não podia simplesmente não fazer nada com aquela informação. Informação é bom, pastor? Informação é ótimo. Informação é maravilhoso, pastor. Você chega hoje, nós estamos aqui, vai fazer em agosto 34 anos. Me dá um guardanapo, por favor, Isis. Nós estamos aqui há 34 anos. Quando a gente chegou, amados, não tinha o nível de informação que tem hoje para todo mundo, não. São tantos grupos de Facebook, de tanta coisa, tanta informação para tanta gente. Chegou meu conhecimento, meu esposo falou para mim que uma membra aqui dessa igreja, ela colocou no Facebook buscando alguém que pudesse ajudá-la a buscar e levar a sua filha. E apareceu alguém, um anjo de Deus, uma serva de Deus, que vai lá e pega a menina e leva. Informação é boa, diga comigo, é bom. Nos ajuda. Evita perca de tempo, evita a gente andar igual caranguejo, né? Quando a gente chegou aqui, a gente não tinha nada disso. Mas informação também é responsabilidade. Porque uma vez que você tem uma informação, você não pode fingir que não tem aquela informação. O que é que nós fizemos quando chegou ao nosso conhecimento que a necessidade tinha se alastrado, que a necessidade e que o desemprego estava crescendo e o povo estava sofrendo e gemendo, o que é que a gente começou a fazer? Nós começamos a fazer alguma coisa. Cutuca o teu irmão e diga, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Eu podia ter esperado, talvez, a ação social e procurar alguma coisa? Podia. Mas aquilo me causou uma agonia tão grande que eu passei um dia inteiro ligando para tudo que era número que eu encontrava. E todos eles falavam a mesma coisa para mim. A lista de espera é muito grande, a lista de espera é muito grande, a lista de espera é muito grande. Não tem jeito, mas eu vou colocar você numa lista de espera. Por favor, não esquece. Escreveu, e a Alge Church escreveu o número. Repete o número para mim, deixa eu ver se está correto. E uma delas, eu acho que ela viu que eu queria muito estar naquela lista de espera. Eu queria muito aquele pão daquela boutique. Eu queria muito trazer aquilo para cá. E aí ela me ligou. E no sábado, o dia que a gente mais queria receber essa doação, nós fomos lá. Diga assim comigo, eu preciso querer muito. Eu preciso querer muito. Não é um querer de qualquer jeito. Sabe por quê, queridos? Porque Deus trabalha com a intenção do teu coração. Seres humanos vão trabalhar pelo que eles veem, talvez por um título, por uma postura, por um reconhecimento, mas Deus trabalha pela intenção e motivação do teu coração. É com isso que Deus trabalha. Deus não quer saber de onde você veio, de quem tu é filho, de que ruinha você veio. Tem gente aqui que veio de cidade tão pequena no Brasil, não vou falar quem, que a cidade dele era dividida por uma rua. Não era do meu esposo. 2 ruas, não era só uma, amor, perdão, tinham 2 ruas. A sua também, Esmeralda? Uma rua. Mais alguém aqui que nem rua tinha? Vilarejo tão pequeno. O Senhor trabalha. Eu conheço milionários que já tiveram seus vistos negados 4 vezes. Por que vocês estão aqui?
Por que é que vocês estão aqui? Você precisa se fazer essa pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Que propósito tem o céu com a minha vida aqui? Porque eu entendo que o céu tem propósito com cada um de nós. Eu vou fazer a diferença na esfera que Deus me colocou, mas você vai fazer em um ambiente que talvez eu nunca vou pisar. É a diferença que nós fazemos através de coisas pequenas. Quando os jovens sobem aqui, ou a mídia vem aqui e fala assim: gente, por favor, vai lá, dá um like, compartilha e comenta. Vocês acham que eles querem que a gente entre numa modinha? Porque tem gente que acha que é isso. A igreja agora entrou numa modinha. É o maior meio de evangelismo da igreja hoje. É por isso que a palavra vai dizer que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são os ouvintes, poucos os praticantes. O céu te chamou aqui para falar assim: chega de ser um ouvinte e agora comece a praticar o que você está ouvindo. Porque a prática do que você está ouvindo é o que vai causar diferença na tua vida. Não é você ouvir. Irmãos, nunca teve tanta palavra sendo pregada por aí. Hoje, se você quiser, você ouve o dia inteiro palavra. E vai adiantar do quê? Se você não coloca em prática nada do que você está ouvindo. Em toda a Bíblia nós vamos ver o povo de Deus vivendo o cumprimento de coisas lindas e grandes. Mas todas as vezes que você enxergar uma situação difícil e escura, entenda: é um convite do céu, Senhor. É um convite para que eu faça alguma coisa a respeito disso. Porque Davi só foi levar lanchinho para os soldados, Jay. Ele só foi levar lanchinho. Ele era, não é office boy não, como é que é? É o Uber Eats, né? Alguma coisa assim. Uber Eats, gente, é bíblico. O povo rouba as ideias, tudo da Bíblia, dá nome e fala que quer se achar. Tudo da Bíblia. Davi foi o primeiro Uber Eats. De bicicletinha, o jumentinho dele, foi lá levar comida. Chegou lá, se deparou com um exército inteiro. Povo de Deus, paralisado. Dias escuros são um convite do céu. Fale isso comigo: dias escuros são um convite do céu para as suas maiores... Não, traz para você agora. Dias escuros são um convite do céu para minhas maiores vitórias. Davi se depara com um exército de Deus, povo de Deus, paralisado. E ele olha para aquele gigante e ele fala assim: o que está acontecendo aqui? Golias está afrontando o povo de Deus há 40 dias. Como é que é? Repete de novo. E 2 vezes por dia, Davi. 2 vezes por dia ele está com essa fala aí para o povo de Deus. Esse incircunciso. 40 dias, 2 vezes por dia. E o povo fala: é isso mesmo, Davi. Aconteceu tanta coisa, gente, porque eu ia falar esquerda, né? Mas na esquerda não. O povo do contrário. O povo do contrário sempre vai tentar te impedir de viver algo novo. Os opositores sempre vão existir. E os opositores muitas vezes vão se levantar dentro da tua casa. Quem foi a oposição de Davi? Os irmãos dele. Quem foi a oposição de José? Pare de olhar para quem não está enxergando o que você carrega. Pare de olhar para quem não quer reconhecer que você carrega algo de Deus. Ele não deu nem atenção. E no domingo que vem nós vamos entrar como você vencer a oposição. Nós vamos entrar no capítulo 2 e é coisa linda. Amém? Davi olha e fala: e qual que é a recompensa para quem destruir esse incircunciso? Bom, ele vai ganhar muitas riquezas, Lusitânia. Ele vai casar com a filha do rei. Ele e a sua casa serão isentos de impostos. Opa, chega de preocupação aí, povo de Deus. Eu me candidato, eu vou derrubar esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus. Porque a afronta contra você e a afronta contra o povo de Deus é uma afronta contra o próprio Deus. Leis estão afrontando o povo de Deus e são afronta contra o próprio Deus. Nós estamos com um caso aqui na igreja. E como esse caso me enfureceu. Muitos casos que me deixam... eu viro Ziza, eu viro um leão. Um casamento que eu fiz aqui, um casal maravilhoso, jovens, trabalhadores, honestos, pessoas do bem. A imigração manda de volta para eles que não acreditam no casamento deles. Eu falei assim: como é que é?
como é que eles não acreditam nesse casamento? Um casamento verdadeiro. Os falsos passam, né? Mas algo que é verdadeiro, vocês estão entendendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas estão esfriando? Não pensaram em que reflexo isso teria na vida desse casal jovem? Não pensaram em que reflexo isso teria? E agora querem mandar o rapaz embora, a esposa vai ficar para trás? É óbvio que não. Mexendo em toda uma estrutura familiar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor está se esfriando. Eu creio que para este tempo o Senhor vai levantar pessoas que não vão se corromper com o mal ao nosso redor. Pessoas que vão entender que não fazem parte do problema, mas são a solução. O Terry não está aqui hoje, eu vou contar algo a respeito dele. Vocês sabem por que ele começou a mexer com imigração? Por causa da mãe dele. Aquilo subiu, aquela revolta dentro dele, ele usou para o bem. Hoje, com mais de 2.000 casos, não tem nenhum nome na cidade que tem um turnaround, mais de 2.000 casos, de 97% de aceitação de PR. Por quê? Porque ele pegou um dia escuro e transformou em um novo capítulo da sua história. Um dia escuro é um novo capítulo da tua história. Um dia escuro vai te levantar para viver coisas grandes. Um dia escuro vai fazer com que você entenda: opa, o céu está mexendo comigo. O que é que eu vou fazer a respeito disso? Pessoas que decidem pagar um preço, se posicionar. Hoje ele é um agente de cura e transformação na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque um dia escuro fez com que ele entendesse que ele podia fazer algo a mais. Queridos, nós precisamos entender que esses dias escuros são um convite. Nós podemos aceitar esses convites ou não. E ele falou algo para mim muito interessante. Ele falou assim: pastora, sabe qual é o problema? A maioria dessas empresas estão enviando, pastora, esses casos com o mínimo possível. Eles não pensam fora da caixinha. E eu falei assim: mas é possível isso, Terry? Ele falou assim: é. Porque a imigração te dá a opção de mandar tanto. E quem não é movido por propósito vai fazer exatamente o que a imigração está pedindo. Mas ele falou assim: mas nós vamos sempre além. A gente vai sempre fora da caixinha. A gente não faz só o que eles pedem, a gente vai além. Eu só mando caso difícil para eles, gente. E quantos casos difíceis ele já conseguiu, com a graça de Deus, resolver. Por quê? Porque ele se posicionou em um dia escuro. A mãe de Thomas Edison, olha o que aconteceu. Aquele jovem confuso que só dava trabalho na escola chegou em casa com uma cartinha, Jamie. Entrega essa carta somente para a sua mãe. O professor disse para ele, muito brabo. Ele chegou em casa com a cartinha, entregou para a mãe dele. Mãe, o professor mandou eu entregar isso aqui para a senhora. A mãe abriu a carta, começou a lagrimar e falou assim: filho, a escola está dizendo que você é um gênio e que ela se tornou pequena demais para conseguir te ensinar. Então, a partir de hoje, mamãe vai te educar. A partir de hoje, você vai ser educado em casa. E Thomas Edison, todo feliz, e começou a ser educado por sua mãe, e foi crescendo e se tornou conhecido primeiro por suas 10.000 invenções que não davam certo. Mas hoje, ele não é conhecido pelas 10.000 que não deram certo, pastor. Ele é conhecido pelas mais de 1.000 patentes que tem. Quem inventou a lâmpada? Thomas Edison. Quem aperfeiçoou o telefone? Patente dele? Thomas Edison. Então ele diz em uma das suas falas: eu não me revolto com as 10.000 vezes que não deu certo. Eu me alegro em saber que as 10.000 vezes eu descobri que não dava certo. E na 10.000 e mais de 10.000, 1.001 patentes agora eu tenho no meu nome, porque eu não desisti. Diga para o teu irmão: não desista. Não desista. Uma mãe que não desistiu e uma criança que não desistiu. Não desista. Os dias escuros são um convite para você vencer. Meu Deus, eu nasci em um dia escuro. E agora eu falo ministerialmente, eu nasci em um dia escuro. Não tinha quem pregasse na igreja, Karina. Eu com meu filho no hospital, sem diagnóstico. Eu não lembro quantos dias, não foi, amor? A gente acordava de madrugada com o barulho do Davi caindo.
tais eram as dores que ele sentia, mas existia uma resistência muito grande no meu coração de assumir uma obra. Eu via o que era cuidar de uma obra, então existia sim uma resistência no nosso coração. Nós estávamos cuidando até que o Brasil mandasse outra pessoa, mas o desejo era: vamos cuidar, a gente vai abrir o templo, nós vamos orar, nós vamos fazer o que for preciso até que chegue alguém. Mas o dia escuro, e eu estou falando de 6 meses de muita escuridão. Qual era a fala na cidade? Aquela igreja fechou, aquilo é barco afundado, aquilo ali não tem mais jeito não, aquilo ali já era. Teve uma pessoa que chegou dentro da igreja, lá na Moultrie, o templo caindo aos pedaços, mofo para todos os lados, uma situação muito difícil. Teve uma pessoa que chegou lá dentro e falou assim: vocês ainda estão insistindo por quê? Irmão, o opositor é cara de pau, ele vai chegar, ele vai onde você está para te afrontar. A oposição é terrível e ela nunca vai deixar de existir. Ela vai arrumar uma forma de te afrontar. Se finja de cego e de mudo e de surdo para a oposição. É isso mesmo que você ouviu. Se finja de cego, de mudo porque ele não é digno de ter uma resposta da tua parte, e de surdo para a oposição. E siga, porque os dias escuros são um convite do céu. Aquela vitória de Davi, aquele dia escuro, foi o céu dizendo: o teu nome vai ser conhecido para sempre. Por causa de Golias. Um exército inteiro paralisado. Mas você não. Mas você não. Como é que as coisas começaram a mudar na vida de Neemias? Quando ele começou a orar. O que é que essas pessoas que fazem história têm em comum? Diga comigo: temor a Deus. Eles não abrem mão da palavra e eles têm temor a Deus. Em terra de opressor, aonde foi que José governou? No Egito. Onde foi que Esté se tornou rainha? Em terra de opressor, Deus levanta aqueles que têm temor a Ele. E agora ouça a segunda parte. Eu vou te dar a chave agora para o coração do Senhor: amor às pessoas. Essa é a chave para o coração de Deus. Gente que quer se doar para o próximo, Fran. São essas pessoas que atraem o coração de Deus. Mas Neemias era copeiro? Não, engano seu. No coração do pai ele já era um governante. Ele só estava sendo preparado. Deus só queria levar aquele homem para aquele lugar de ser moído e entender que existia mais, Esmeralda. Existia mais. Eles começaram a construir as suas casas em terra de opressor. Mas Deus estava falando: o que eu tenho é terra prometida, é muito melhor. E vocês estão se acomodando em terra de opressor. Vocês estão se acomodando em situações que estão oprimindo vocês. Meu Deus, qual foi o segredo então na reviravolta na vida desse homem? Ele entrou no seu quarto, ele fechou a sua porta e ele falou com o Senhor. Tem um neurocientista, um vídeo muito interessante, eu não sei se vocês já viram, mas ele diz que quando você se ajoelha para orar, só de você fazer essa posição aqui, ó, e isso aqui, se você não tinha um costume, você vai começar a partir de hoje. Só de você fazer isso aqui, 7 ml a mais de sangue são liberados para o teu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão. Neemias se ajoelhou não sabendo o que ia acontecer. Neemias se levantou com uma direção. É o lobo da decisão. E aí as pessoas vão te falar assim: ai, a oração alivia. Não. A oração, ela te motiva, ela te dá força, ela te dá graça. Já ajoelhou igual um gatinho gemendo e aquele miadozinho e se levantou como um leão? Porque quando você se levanta de um período de oração, você se levanta após uma conversa com o papai. E após uma conversa com o papai é impossível você se enxergar da mesma forma. É impossível. Volte a orar. Volte a orar. Não ouse tomar decisões sem orar. Não ouse dar um passo sem orar. Ah, pastora, mas está dando certo e eu não sou tão fanático, tão fanática assim. Está dando certo? Imagine se você estivesse orando.
Imagine se você estivesse se posicionando, dizendo: Senhor, toma toda a minha vida, toma toda a direção da minha história. Por que Jesus vai falar que muitos são chamados e poucos escolhidos? Mateus 22:14, Jesus fala na parábola das bodas do filho do rei: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou uma festa para o seu filho. E os convidados não apareceram, não se importaram. Tinham negócios demais, eram afazeres mais importantes. E Jesus alerta: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os que voltaram dos dias de Esdras construíram um templo e foi coisa linda. Mas entre 2 a 3 milhões de pessoas, só 2% voltaram para a terra da promessa. Não fique impressionado com números. Deus não está impressionado com números. Deus não quer saber do quantitativo, Ele quer saber do qualitativo. Ele quer saber da qualidade do que você entrega para Ele. Deus não se impressiona com números. Deus faz com pouca gente, irmão Sullivan. Evangelista, Ele faz com pouca gente. Mas gente posicionada, Ele faz um arregaço. Com o povo posicionado, pastor José, Ele faz um arregaço. É por isso que eu não me importo com números. Eu falo: Senhor, o nosso culto está chegando, está te agradando, Pai. Tu estás recebendo o que nós estamos fazendo. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia por caminhos de vida. Porque se o teu posicionamento interno agradar a Deus, irmão, não tem quem impeça o agir de Deus na tua vida. Não tem oposição que se levante que Ele mesmo não derrube. Não tem porta que Ele não possa abrir. Não tem problema que Ele não possa resolver. E no próximo domingo nós vamos entrar e nós vamos entender como um posicionamento muda a história de alguém, de toda uma estrutura para sempre. A tentativa de construção não tinha funcionado. Esdras, com a primeira leva, já tinha tentado. Foram mais de 100 anos. O que é que você está fazendo com as tentativas frustradas? Como é que você está agindo diante das notícias difíceis, dos dias escuros? Como é que você está agindo? Você está retrocedendo? Você está aceitando? Ou você está entrando no teu quarto e está dizendo: Senhor, eu não tenho poder, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho nem a língua desse país, Paizinho, mas me ajuda a mudar essa história, me ajuda a mudar essa situação. Qual está sendo o teu posicionamento diante das afrontas de Satanás? Porque irmãos, eu estou falando, o Espírito Santo de Deus entra naquela imigração, revoga, Senhor, em nome de Jesus, todas essas leis malignas e malditas, fazendo o teu povo chorar, fazendo o teu povo sofrer. A economia do Canadá, pastora, mas isso vai passar, deixa pra lá, é só um tempo. Tá pior do que a grande recessão de 2008. Esperar, irmãos? Um povo passivo, um povo que não se move, um povo que não se mexe, quando nós sabemos que a nossa resposta está toda aqui na palavra de Deus. Situações são mudadas e transformadas quando um povo, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu não vim massagear o teu ego, eu vim te dar uma verdade que vai mudar a tua história. Eu vim te falar: se você obedecer, se você viver, vai ser diferente na tua casa. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Coloque as prioridades em ordem. Comece a chorar por aqueles que estão sofrendo. Por pior que seja a tua situação, acredite, tem gente muito pior. Tem gente muito pior. Meu Deus, aquelas pessoas ali no Rio Grande do Sul agora, em abrigos, e no meio de uma catástrofe dessas, o governo financiando uma pornografia. E aí nós vamos ficar só nas laterais? Os críticos da laterais
rejeitando o que o governo brasileiro está fazendo, o que a Rede Globo está fazendo, ou nós seremos as pessoas que não fazem parte do problema e que se levantam como resposta? Os críticos das laterais sempre vão existir. Pastora, eu tenho tão pouco, eu posso tão pouco. Irmão, você pode mais do que qualquer governo de qualquer mundo. Você tem acesso, você tem a chave do céu. Nós vamos iniciar agora. Dentro da visão da igreja, está sendo inserido algo novo dentro da visão da igreja. Pelo menos 3 vezes por semana. E a gente faz isso quando a gente se reúne com os novos membros que querem participar do voluntariado, do serviço, que querem colocar as mãos. Fará parte agora. Pelo menos 3 vezes por semana jejum. Até quando, pastora? Até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque as nossas armas são poderosas para destruir. Destruir. O que, pastora? Fortalezas, Gleidson. Coisa que aparentemente não tem jeito. Por que eles desistiram? Eles estavam parando. Eles não estavam mais insistindo com as construções dos muros e das paredes e das portas. Por quê? Porque parecia ser impossível. Cutuca o teu irmão e diga: só parece ser impossível. Só parece. Só parece. Só parece. Mas não é não. Não é. Só parece ser impossível. Pastora, você está falando aí de loucura. 2 domingos atrás aqui eu falei assim: irmão, não quero saber se tu não tem útero. Se Deus te entrega uma palavra que tu vai ter um filho, ele vai construir um útero. Ele que disse haja e trouxe o mundo à existência com haja, ele não pode dar útero. Irmãos, eu vi que teve gente que me olhou assim meio atravessado, né? Eu nem finjo que eu nem vejo. Porque eu quero caminhar com gente que tem fé. Tem que ter fé. Eu nem olhei. Fingi que não estava vendo aquele olhar meio azedo. Eu ouvi um testemunho agora essa semana de um pastor dizendo que orou por 17 mulheres e uma delas não tinha útero. Só que ele não sabia e profetizou que a mulher ia ter um filho. Aí um belo domingo está lá a mulher na igreja com o marido dela e um homem muito bem vestido do lado dele. E aí ele falou assim: e quem é esse outro homem? Quando eles foram falar da criança que já tinha nascido um bebê de 11 pounds. Foi qualquer bebezinho não, gente, porque quando Deus dá em abundância. Tomara que tenha sido cesárea, né? Bichinha, tadinha. Misericórdia. 11 pão do bebê. Misericórdia. E aí o pastor olhou assim para ela assim: esse é o bebê que eu orei, que você tanto chorou e pediu. Está aqui, pastor. E esse senhor aqui, esse aqui é o médico que removeu todos os meus órgãos. Esse aqui é o médico que removeu meu útero. E ele está aqui para lhe falar que esse milagre, ele nunca tinha visto antes. Oh, irmãos, não duvide do que Deus pode fazer. Creio, por isso falo. Creio no complexo, por isso já agradeço. Creio no food bank, por isso já declaro. Creio, Simone, que nós vamos ter um food bank aqui dentro dessa casa. Quando eu falo casa, não sei se será esse prédio, tá? Casa IAOG, Povo de Deus em Toronto. Eu creio, sabe por quê? Porque Deus trabalha com a motivação do nosso coração. Intercessor é um cargo de importância, é um cargo de relevância, mas ninguém está me vendo, Ele está te vendo e isso basta. Mas ninguém sabe do que eu faço, mas Ele sabe. E isso basta. Ah, pastora, mas eu queria tanto um microfone na minha mão. Irmão, se Ele quiser te dar um microfone na tua mão, Ele vai fazer igual eu. Ele levantou uma profeta e falou assim: eu vou arrancar todas as tuas muletas e tu vai aprender a andar. Sabe quando que eu fui pegar nesse microfone? Quando não tinha ninguém para pegar nele. Porque se dependesse de mim, eu não teria pegado. O que Deus tem para a tua vida, confie que Ele é capaz de fazer. E não fuja, tá? Porque esse período que eu tentei fugir, a minha casa inteira sofreu por causa de uma decisão minha. A saúde do meu filho foi tocada por causa de uma decisão minha. No dia que eu me ajoelhei na beira da cama do Davi, no hospital, sem diagnóstico,
Entrava médico, saía médico. Ele já tinha sido transferido para a ala que eles iam operar a coluna dele. Não sabiam nem o que o menino tinha, mas supostamente era um problema com a coluna dele. Cheguei no hospital, fui para o lugar que ele geralmente estava. Já tinham transferido o Davi para a ala de cirurgia. E o cirurgião estava dentro da sala quando eu cheguei. E aí eu assustada com tudo aquilo, ele já conversando com o Davi totalmente dopado. Dias dopado. Teve um dia que ele fez 3 ressonâncias magnéticas em um só dia. Quantos meses a gente espera aqui por uma ressonância magnética? 6 meses. Em um dia o Davi fez 3 e eles não descobriam o que o Davi tinha. E o médico já conversando com ele sobre a cirurgia, e chegou um judeu dentro da sala. E eu vi o quipazinho na cabeça dele. E o judeu chegou assim. O médico, depois nós fomos saber que o médico mais renomado da cidade para aqueles casos estava dentro daquela sala. Ele fez assim na mão do cirurgião e falou assim: esse aqui você não vai cortar. Me deixa aqui algumas horas com ele. Em poucas horas com o Davi, ele mudou todo o medicamento. E um medicamento que ele precisava tomar, $25 mil. E não era coberto pelo ORIP. Ele virou assim para mim e falou assim: mãe, o medicamento que o seu filho vai tomar custa $25 mil. E ontem ele passou a ser coberto pelo ORIP. No dia que eu me ajoelhei na beira da cama do Davi, eu falei assim: Senhor, eu não tenho o que outras pessoas têm. Eu não sei falar como os outros falam. Eu não tenho o conhecimento que os outros têm. Eu não vou ter talvez a mesma presença que um homem grande, masculino, forte vai chegar lá e vai ter. Mas eis-me aqui, com a minha pouca força, eis-me aqui. Agora, Senhor, sem nenhuma restrição e sem nenhuma reserva, eis-me aqui. Pergunte se o Davi ainda toma aqueles remédios. Me pergunte, por favor. Não. Davi vivia uma vida saudável. Saudável. Mas o Senhor precisava me levar para um lugar onde eu estava sendo moída, para entender que não era do meu jeito. Não é do teu jeito. É melhor você se integrar. Você se entregando, você evita muito sofrimento. Você colocando o reino em primeiro lugar, você evita muito sofrimento. Você se voltando para os caminhos do Senhor, você evita muitas idas e vindas, sem resposta, sem noites dormidas. Se entrega. Neemias vira e fala, no final daquela oração: Senhor, nós pecamos contra ti. Eu e a casa de meus pais pecamos contra ti, Senhor. Nós nos afastamos dos teus caminhos. E o que nós estamos colhendo é um reflexo de nós termos voltado as nossas costas para ti. Mas tu és Deus que guarda a aliança. Então, Senhor, muda a nossa sorte. Que eu hoje encontre mercê diante daquele homem. Que eu hoje, ele se ajoelhou talvez não sabendo o que ia fazer, mas se levantou com uma resposta. Eu não vou orar para Deus mandar ninguém. Não vai ser Anani nem os homens que vieram de Judá. É eu mesmo, Senhor, vou eu. Começou aqui dentro e está tão grande que vou eu. Vou eu me levantar, vou eu me posicionar, vou eu chorar, vou eu jejuar, vou eu clamar, vou eu orar, vou eu me levantar pelas madrugadas. Vou eu. Sou copeiro do rei, não sei como vai ser, porque eu trabalho muito. Tem gente que tem mania de achar que Deus chama os desocupados, né? Tem gente que não fala, mas eu sei que é. Porque já falaram uma vez assim para mim: pastora, chama fulano não trabalha. Irmãos, Deus não chama desocupado não. Eu nunca vi Deus chamar desocupado. Tem dia que eu começo aqui às 10 da manhã, eu saio daqui meia-noite, mas ninguém sabe. Quer dizer, as pessoas que estão aqui comigo junto sabem. Eu não conheço nenhum outro trabalho que você trabalha 15, 18 horas por dia, 20 horas por dia, eu não conheço. E aí dá 3 horas da manhã, tu acha que Deus vai te deixar dormir, ele te desperta para orar. Eu não conheço. Pastor Gessé, é fácil, pastor Gessé? Deus não chama desocupados. Deus chama aqueles que se disponibilizaram para o reino de Deus. Aqueles que falam: Senhor, eu não sei como eu vou fazer, mas eis-me aqui. Eu tenho um testemunho que eu queria tanto contar, mas eu não posso. Porque a irmã falou assim: não, pastora, não fala ainda não.
Aguentem só mais um pouquinho, porque eu não quero constranger ninguém e não conta ainda. Irmãos, mas eu estou vendo Deus fazer coisas em vidas de pessoas que se disponibilizaram para o reino de Deus, que são extraordinárias. O dinheiro está chegando assim, igual passarinho com a asinha assim, sabe? Está desse jeito, está chegando desse jeito. Por quê? Porque entenderam que existe um propósito. Existe um propósito. Nós vivemos para cumprirmos um propósito. Neemias orou, chorou e jejuou. Quer viver algo novo? Josué 3,5 vai dizer: se vocês querem viver coisas lindas e maravilhosas, santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O povo que teme a Deus realiza proezas. Sabe o que é proeza? É coisa fora do comum. Não é coisa do dia a dia não é do cotidiano não. É proezas, é coisas muito além, é muito acima. Não estou falando de pão de boutique não, gente. Estou falando de coisa muito linda que Deus vai fazer. É maravilhoso, é glorioso, nos alegra. Sim, mas o Senhor quer fazer coisas muito maiores. Não existe alegria e satisfação maior do que você levar alguém a Jesus. Do que você orar por alguém, o teu carro vai se transformar em um lugar de culto. Você vai buscar alguém para ir para o culto. Não aceitou a Jesus aqui, aquilo me causa um negócio assim, sabe? É um reboliço aqui dentro de mim. Eu não desisto. Fiz um gabinete aqui, atendi a pessoa, o alarme tocou lá em casa. Eu falei assim para ela: você aceita ir comigo? A gente continua dentro do carro. E ela foi dentro do carro comigo e a gente foi lá para casa. E o Max não podia ir, foi eu. Você lembra desse dia, amor? E eu falei: me perdoe, mas você vai precisar ir comigo, porque vai que realmente entrou alguém. E a gente chega em casa. Ela, alarme falso. Eu fiz um cafezinho, coloquei o café. Aqui no escritório ela não tinha aceitado a Jesus. Na minha casa ela não aceitou a Jesus. Na volta, calma aí. Na volta ela não aceitou a Jesus. Na hora que eu fui levar, ela falou: não, vou de ônibus, pastora. Não, eu vou te levar em casa. O que eu vi? Eu levar ela em casa? Eu tenho mais 10 minutos para essa mulher aceitar Jesus. Pois ela aceitou a Jesus enquanto eu levei ela para casa. Oh, irmãos! Acredite, não tem nada que enche o teu coração mais do que você saber que um nome foi escrito no livro da vida. Existe um propósito. Fale isso comigo. Existe um propósito. Existe um propósito que nós carregamos, é muito maior do que nós entendemos. Qual é o segredo então, pastora? Comece como Neemias. Ele entrou no seu quarto. Ele orou. Ele chorou. E Mateus 6,4 vai falar para você entrar no teu quarto, fechar a tua porta. E aquele que te vê no teu secreto vai te honrar aonde? Dentro do teu quarto? É dentro do teu quarto que ele vai fazer isso por você? Ele vai fazer em público. Irmãos, Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele vai muito além. Se coloque de pé. O simples fato de você se ajoelhar para orar vai te ajudar a tomar as decisões certas. Isaías 59 diz: a mão do Senhor não está encolhida para não poder ouvir, e nem é gravado o seu ouvido para não escutar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto dele de vós, para que não vos ouça. Ninguém há que clame pela justiça? Que haja um povo aqui hoje que entende que precisa e pode clamar pela justiça. Versículo 6, Neemias fala: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. 7, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés o teu servo. Versículo 11, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam em temer o teu nome. E eu creio que eu estou aqui olhando agora para a congregação que está clamando por misericórdia de Deus, que está pedindo perdão pelos pecados de Toronto, para que nós possamos ver uma mudança nesta cidade, uma mudança no meio da igreja, uma mudança nas leis deste país. Eu creio que eu estou olhando agora para a congregação que vai se
posicionar, entendendo que se esse povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, então haverá mudança de sorte, porque é Ele quem muda a tua sorte. Não é o governo que muda a tua sorte, não é o teu patrão que muda a tua sorte, não é o banco que muda a tua sorte, não são os juros que mudam a tua sorte. É o Senhor quem muda a tua sorte. E a minha oração nessa manhã é para que o seu coração seja estimulado, o seu cérebro estimulado a começar a orar mais, a se ajoelhar e entender que você se levanta de lá um homem e uma mulher mais forte, com o entendimento do céu. Jeremias 29:11, porque eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz. É para te dar o fim que você espera. Tem um querer aí dentro do teu coração? Tem um sonho aí dentro do teu coração? Fala comigo. Tem um sonho aí dentro do teu coração? A Bíblia diz que o querer vem dele. Os sonhos, sabe esses sonhos que são tão grandes que a gente começa a achar que a gente está enlouquecendo? Como? E a gente se pergunta como? O querer vem dele. Tem adoração aqui na casa? O querer vem dele. E agora vem a melhor parte. O efetuar também, Simone. O realizar também vem dele. Só se preocupe em fazer a tua parte, que é de adorar, que é buscar, que é de jejuar. Pastor, então quais serão os dias desta semana que nós vamos juntos jejuar? Quarta, quinta e sexta. Que horas nós vamos começar, pastora? De meia-noite até ao meio-dia. Se você aguentar, vai mais longe. Eu sei que com a construção, com a limpeza, com os trabalhos mais difíceis, braçais, é mais difícil. Mas tenta ir pelo menos até ao meio-dia. Pastora, já estou vendo aqui, as coisas estão meio que escurecendo aqui. Então, fecha às 10 da manhã. Não tem problema, mas entre no propósito. Você crê que nós vamos ver a história desta nação mudar? E eu estou falando, ouça. Eu estou falando de vitórias particulares e vitórias coletivas. Eu estou falando de grandes vitórias na tua casa e na minha casa, mas em toda a igreja, em toda a nação. Alguém me perguntou esses dias, eu conheci um pastor de uma outra igreja, ele falou assim, ele todo animado, pastor, o avivamento chegou e tem tanta coisa linda acontecendo. E aí eu deixei ele falar, entusiasmado, eu, glória a Deus, irmão. E ele falou assim para mim, pastora, você não crê que já chegou? Eu falei assim, eu creio que Deus está preparando a sua igreja para receber esse avivamento. O que é que vocês e nós vamos fazer se chegar mais 300 pessoas aqui dentro? Que não conseguirão ser discipuladas, consolidadas, cuidadas. O que é que nós vamos fazer? Me pergunte. Ele deu uma murchada. Eu falei assim, eu creio que Ele está chegando, mas eu creio que Deus está preparando a sua igreja, levantando muros, fechando portas, colocando fechaduras. Para quê? Para que nós possamos resistir ao diabo, e então ele fugirá de nós. Não é o contrário não, gente. Tem gente resistindo a Deus e se submetendo ao diabo. Jesus disse, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que Deus manda avivamento se tem crente resistindo a Deus? Se tem crente resistindo ao culto? Pais que não valorizam o culto, que não priorizam o culto, vão querer filhos que priorizam o culto? Não existe. Caleb, na 8ª série, me chegou em casa com um certificado de compaixão. Eu comecei a chorar com aquele certificado de compaixão. Por quê? Porque para mim não existe nada mais importante do que isso. A característica proeminente do Senhor Jesus é o quê? Ele era movido por compaixão. Ele amava e ele se doava. Então, quando ele chegou em casa na 8ª série com aquele certificado, ele já tinha trazido outros para casa de peacemaker, que é pacificador, é feitor de paz. A palavra em inglês é muito mais bonita do que ela em português. Pacificador não tem o mesmo sentido, a mesma força e o mesmo peso que ela em inglês. Peacemaker, ele é aquele que faz a paz. Então, queridos, ore e seja o exemplo. Sabe por quê? Os nossos filhos serão um reflexo do que eles veem em nós. Se você priorizar, ele vai priorizar.
Se você ama a palavra, ele vai amar a palavra. Seja um homem e uma mulher que os seus filhos vão enxergar com essa palavra na mão, de joelhos no chão. Seja a resposta e não parte do problema. Pastora, que pesado. Irmãos, uma igreja que não entende, não se posiciona e não vive a palavra, é ouvinte, mas não praticante, é parte do problema, não é parte da solução. Eu creio que eu estou olhando para uma igreja que é parte da solução. Diga comigo, eu sou solução. Eu sou resposta. Eu quero ler algo para vocês. Neemias não era pedreiro e muito menos arquiteto, mas liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Comprometimento vale mais do que talento. Caráter é mais importante que habilidade. A vitória é de quem faz e não de quem sabe fazer. Intenção sem ação é ilusão. Tiago 2,17. Fé sem obras é morta. Diga comigo, a vitória é de quem faz. Não é dos críticos das laterais, não é das opiniões das laterais. A vitória é de quem faz. Eu quero orar por pessoas nessa manhã. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Quem foi que salvou o Neemias e toda aquela situação? Quem foi? Foi o Senhor. É Ele quem vai fazer por você e por tua casa. É Ele quem arranca esse sentimento dentro do teu coração. Eu sei que aperta mesmo, não saber o amanhã aperta mesmo, mas eu estou te dizendo que o teu amanhã está seguro nas mãos do Senhor. Eu quero convidar à frente as pessoas que precisam sair daqui fortalecidas. Sabe por quê? Porque a oração te dá a direção. A oração restabelece caminhos à tua frente. A oração te dá vida, te dá força. A oração faz você se levantar. É impressionante. É impressionante como aquele neurocientista estava falando. Eu não orava antes, mas quando eu descobri a luz da ciência, da medicina, o que a oração faz hoje, eu sou um homem de oração. Feche os seus olhos. Nós queremos orar por pessoas nessa manhã. Pessoas que entendem que foram levantados para reconstruir. Pessoas que entendem que o Senhor colocou algo maior do que você dentro de você, que a missão é tão grande que ela te causa espanto. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, não se importe com a pessoa que está do teu lado. Agora é você e Deus, é o teu chamado em Deus, é o teu posicionamento em Deus. Ô Espírito Santo de Deus, ô Espírito Santo de Deus, ô Espírito Santo de Deus, um povo forte que conhece o seu Deus fará proezas na terra. Um povo forte que conhece a Deus será levantado para realizar grandiosas obras. Intercessão, estejam aqui orando por eles. Estejam aqui orando por eles. Deus, pastores, estejam aqui orando por eles, por favor. Ô Espírito Santo de Deus, eu creio na tua palavra, Pai, que estabelece novos caminhos. Eu creio na tua palavra, que constrói coisas maiores do que nós. Eu creio na tua palavra. Eu creio, Senhor, eu creio, Pai. Você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você.
nós clamamos, Senhor, e nós declaramos e profetizamos a Tua palavra sobre a vida deles. Que eles encontrem hoje favor por todos os caminhos que vão passar. Nós declaramos favor hoje sobre a vida deles. Um novo entendimento, graça, favor, tempo de honra em terra que oprimia, que eles sejam honrados, porque assim o Teu nome é glorificado. Quando é que o povo ao nosso redor Te conhece? Quando nós damos frutos, Senhor. Que muitos e inúmeros sejam os frutos na vida dos Teus filhos. Que nessa cidade, Senhor, eles venham manifestar a Tua glória em todo o seu modo de viver, em todo o seu modo de caminhar. Que eles sejam levantados com graça, força, poder, autoridade, sabedoria, discernimento, para viver tudo que Tu tens para cada um deles, Senhor. Assim nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus.